filha, orgulho que sente por Lira e nunca vergonha. Nesse Dia das Mães, nós, mães de filhos gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais, pedimos esse presente precioso a você, que também é mãe e que entende um coração aflito. Abrace a nossa causa, abrace nossos filhos, nos ajude a proteger crianças e jovens LGBTQIA+, da humilhação e da violência nas ruas. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem está presente, quem está online. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a essa audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos, atendendo à proposição de minha autoria. Essa audiência tem por objetivo debater políticas de promoção em defesa dos direitos LGBTQIA+, em Santa Catarina. Há cerca de 2 meses fui procurada pelo Núcleo de Diversidade do MDB de Santa Catarina, nas pessoas de Franciele e da Ângela, que me provocaram para a necessidade de debatermos de forma mais ampla as políticas de promoção em defesa dos direitos LGBTQI+, em nosso Estado. Imediatamente coloquei a Comissão de Direitos Humanos, na qual sou presidente, à disposição para desenvolvermos uma programação ampla e que consiga trazer à tona essas discussões tão importantes. Uma das funções dessa comissão é a de zelar contra qualquer tipo de discriminação, seja ela por motivo de origem, raça, cor, sexo, idade, estado civil, crença religiosa ou de convicção política ou filosófica. Simbolicamente, realizamos essa audiência pública hoje, 17 de maio, quando é celebrado o Dia Internacional contra a homofobia, transfobia, bifobia. Penso que o debate sobre assuntos relacionados à diversidade sexual e de gênero devem ser abordados de forma constante por todas as pessoas e por toda uma sociedade, pois os efeitos do preconceito não afetam apenas a comunidade LGBTQIA+, mas a nossa sociedade como seu todo. E que essa noite seja para compreendermos melhor e de que forma nós, como agentes públicos, podemos unir forças em resposta ao avanço do fundamentalismo religioso, da insegurança jurídica, do preconceito e da violência contra a comunidade LGBTQI+. Devemos lutar juntos e diariamente contra o preconceito na roda de amigos, no jantar, no bar, na família, com o pessoal de trabalho, sendo porta-voz da diversidade, do amor e do respeito, e contribuindo para deixar o mundo mais colorido, mais amistoso e menos raivoso. Saibam que tem nessa deputada uma aliada na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva, humana e igualitária. Por fim, como disse o Bruno Carrasco, não há um modelo de como se deva ser, mas cada pessoa busca os modos que se sente bem sendo. Uma excelente audiência a todos, que nós tenhamos aqui vários questionamentos, que a gente tem uma boa demanda. Agora eu vou só anunciar aqui as autoridades para depois passar para a mediadora, a Gisele Marques, que é educadora, escritora e fará mediação dos trabalhos durante a audiência pública. E eu 7 horas também tenho que me retirar, viu, Gisele? Aí tu continua. Quero agradecer a presença do senhor presidente estadual do MDB de Diversidade e Inclusão, Franciele Emerson Bretos, a senhora diretora-geral do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, coordenadora do projeto de Web Educação Sexual Brasil _Portugal, membro fundadora do Laboratório de Direitos Humanos, Educação e Sexualidade e Núcleo de Extensão Rondon, professora e doutora Vera Marques. Senhor advogado representante titular do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAB, Dr. Joel Dias.
A senhora presidente estadual do MDB Afro, Gisele Marques, mediadora. A senhora advogada e membro da Executiva Nacional do MDB Trabalhista e membro da Executiva do MDB da Diversidade e Inclusão, Ana Lúcia Candelmo. A senhora fundadora do Núcleo de Estudo de Transvestilidades, Transgeneridades e Transsexualidades e Netrans, doutora Gabriela Silva. Senhoras Fabiana de Camargo, Paola Rodrigues, Coe, não sei, Martins, nesse ato representando o gabinete da deputada Luciana Carminati. Senhora advogada, cofundadora e presidente nacional da Diversidade e Inclusão do Movimento Democrático Brasileiro do PMDB, doutora Sabrina Veras. Passa a palavra agora a ordem das falas, né? A professora, a doutora Vera está onde? Vou passar para a Gisele, que ela coordena. Então, tá. Então, eu agora passo para a Gisele para fazer a coordenação dos trabalhos. Eu vou ficar aqui mais uma meia hora e tenho que sair, tá? Peço desculpas a todos, mas a nossa vida é assim. É um pelar e um pecar, né? Então, tem que sair. Tá? E sempre às ordens do gabinete, e vocês todos, qualquer coisa, é só me procurar, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Obrigada, deputada Ada. Quer sentar aqui? Obrigada, deputada Ada, pela abertura dos trabalhos, sempre na luta. Olhando para essa bandeira, mais do que linda, significativa, LGBTQIA+. Boa noite a todos, todas e todos presentes nessa casa e também quem está nos assistindo virtualmente. Caiu a esponja do microfone. Continuando, cumprimentando a todos, todas e todas presentes nessa casa e quem está nos assistindo virtualmente. A audiência pública é um mecanismo de defesa e hoje vai ao encontro dos direitos da população LGBTQIA+, pelo direito de existir. Essas letras, elas compõem uma diversidade de territórios e de demandas, bem como o sinal de mais, né, que nos direciona a essa pluralidade. Santa Catarina, hoje, é um dos estados mais perigosos para essa população viver. Só em Florianópolis, 80% das mortes estão concentradas nesse território quando olhamos para o estado. Então, dando seguimento, nós chamaremos a professora doutora Vera Marques, diretora-geral do Centro de Educação à Distância da Universidade e coordenadora do projeto Web Educação, SEAD, UDESC, Brasil-Portugal, membro fundadora dos Laboratórios de Direitos Humanos, Educação e Sexualidade e Núcleo de Extensão Rondon. O tema da fala, a importância do estudo de gênero e o que é. Olá, boa noite a todos e todas, a todos também. Agradeço o convite, que muito me honra, para a participação nessa audiência pública, né? Agradecimentos especiais à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, pela organização dessa audiência pública com o título Política de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIA+. Como educadora que sou, uma professora que já esteve na educação infantil, que já atuou na educação infantil, que já atuou nos anos iniciais, na educação de jovens e adultos, por 24 anos, e que atua há 20 anos no ensino superior, trabalhando especificamente na formação inicial e continuada de professores e professoras.
eu inicio a minha fala com uma problematização. O que diz a educação, ou o que dizemos nós na educação sobre a temática? Como a educação tem se portado diante dessa temática? E como uma professora que tem dedicado os seus estudos à abrangência da temática que passa pela sexualidade humana e que, consequentemente, passa também pela educação sexual, eu não posso deixar de mencionar especificamente a educação sexual. Por que não posso deixar de mencionar? A educação sexual tem sido polemizada, tem sido rechaçada, tem sido criticada. No entanto, me ocorre que essa crítica e tudo mais decorre da falta de conhecimento das pessoas. Então, como profissional da educação, eu não posso deixar de mencionar rapidamente, porque não temos tempo para fazer um debate amplo acerca da educação sexual, mas não podemos falar de política de promoção e defesa dos direitos LGBTQIA+, sem falar de educação sexual, porque a forma como a sociedade se comporta em relação a esse grupo está vinculado também à educação sexual, ou, como diria Marcel de Bernardi, um autor italiano que estudamos com seu texto A Deseducação Sexual, que pode passar também pela falta de educação sexual sistematizada, intencional, porque somos educados sempre, de toda forma, e sexualmente também, saibamos ou não, queiramos ou não. Então, essa perspectiva educativa, ela ocorre de qualquer forma. E precisamos, então, pensar nesse processo de educação sexual que não seja um processo vinculado somente à erotização, a erotização do ponto de vista pornográfico, do ponto de vista onde só se contempla os órgãos genitais, e, diga-se mais, os órgãos genitais da perspectiva heterossexual. Enquanto nós, sociedade, pensarmos a sexualidade somente nessa perspectiva, educação sexual passa a ser um processo inviável socialmente. Porque aí pais e mães responsáveis, enfim, por crianças, desde a educação infantil, têm razão ao recusar que seus filhos participem de processos de educação sexual, por considerarem que nós estaremos ensinando seus filhos, suas filhas, enfim, desde a infância, né, desde a mais tenra infância, acerca da mecânica da sexualidade, ou seja, do relacionamento sexual, e ainda numa perspectiva extremamente reducionista, que é a perspectiva somente heterossexual. Então, não podemos deixar de falar da promoção e defesa dos direitos LGBTQIA+, sem considerar que educação sexual é para além da contemplação dos órgãos sexuais, está para além da erotização, não a erotização naquela perspectiva bonita, poética, mas essa erotização pesada, vinculada à pornografia, vinculada ao desrespeito, vinculada a outras questões que não agregam a sexualidade como dimensão humana, né? E, com isso, dizer que o desafio da igualdade, da equidade de gênero inicia já na infância. O desafio de trabalhar essas questões que dizem respeito à igualdade, à equidade de gênero, inicia na infância.
E eu não preciso teorizar muito, eu nem preciso buscar apoio nos muitos estudos que existem, mas posso ir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Como nós nos comportamos com meninos e meninas que nascem numa mesma sociedade, que nascem numa mesma família. Como nós tratamos essas crianças já desde muito pequeninos, isso colocando de uma maneira geral, né? É claro que existe a exceção da regra, e que bom que existe a exceção da regra, mas a exceção da regra ainda é muito pouco, porque trabalhar com as crianças já desde muito pequeninas, que azul serve para meninos e meninas, que rosa serve para meninas e meninos, que brincar de boneca pode ser para meninas e meninos, que brincar de carrinho, de futebol e etc. pode ser para meninos e meninas, nos envolver, isso significa um envolvimento nesse desafio que vai trabalhar a questão da igualdade e equidade de gênero, né? Porque para falar de LGBTQIA+, nós temos que falar de igualdade e equidade de gênero também, né? Porque essas meninas e meninos que nascem na mesma sociedade, com tratamento, que ensino que é ser menino, que é ser menina, reduz essa diversidade sexual e de gênero. Porque nós ainda prestamos o desserviço de dizer, olha, meninos fazem coisas de meninos determinados por nós e meninas fazem coisas de meninas determinadas por nós. E essa é a regra social que segue e não há nada diferente disso. E aí depois nós nos debatemos, né? Porque com isso nós ensinamos para os meninos, por exemplo, que eles têm um poder que as meninas não têm, que eles têm direitos que as meninas não têm. E esses meninos se tornarão adultos, se tornarão homens que aprenderam durante o seu processo educativo que são superiores às mulheres, que são superiores, e aí falando de homens enquanto a heterossexualidade, né? Que, enquanto heterossexual, eles têm poderes e podem tomar decisões sobre a diversidade, sobre as mulheres, e aí se sentem no direito, inclusive, de matar, né? Que nós temos acompanhado, enfim. Né? E esse ciclo, nós havemos de convir que ele tem que ser quebrado. E eu penso, como educadora, como profissional da educação, na educação, que não há nenhum outro espaço melhor que a escola para que a gente quebre esse tipo de ciclo. Portanto, nós temos que pensar no desafio da diversidade como princípio dos direitos humanos. E aí, ao pensar no desafio da diversidade, aqui falando da diversidade, especificamente da diversidade sexual e de gênero, como princípio dos direitos humanos, eu tomo como referência um documento que nos é muito caro, que nos é muito especial, que é a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina de 2014. E a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, de 2014, ela vai dizer que a diversidade deve ser trabalhada como princípio formativo. Olha que maravilha, que beleza. A diversidade deve ser trabalhada como princípio formativo, reconhecendo a pluralidade de identidades e de saberes como condição político-pedagógica para o desenvolvimento da educação básica. E destaca ainda que as diferenças culturais, raciais, de gênero e de classe
não seriam problemáticas se fossem apenas diferenças. A questão central é que elas são hierarquizadas socialmente e, portanto, ao serem hierarquizadas, elas se transformam em desigualdades. Então, a partir dessa reflexão, nós paramos para pensar e trazer uma outra problematização. Então, qual é a relação entre diversidade, e aqui especificamente diversidade sexual e de gênero, e a inclusão? Como é que nós pensamos essa diversidade, essa pluralidade sexual e de gênero, e a inclusão nos diferentes setores sociais? E eu fico só pela escola, tá? Quero focar somente na escola hoje, porque a escola, como espaço social, ela acaba sendo referência para outros espaços também, né? Então, ao pensar nessa perspectiva, nessa problematização, eu recorro a uma filósofa negra estadunidense, a Bell Hooks, que no seu texto Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, onde ela se inspira em Paulo Freire, ela vai nos ensinar que nós temos que transgredir a partir de uma pedagogia anticolonial, né? E aí, pensando em toda a discussão acerca do conceito de anticolonialidade, vamos ficar aqui na diversidade sexual e de gênero e pensar que essa pedagogia anticolonial é uma pedagogia que não pressupõe a colonização de corpos, né, por meio de uma pedagogia que vai homogeneizar socialmente, que vai limitar e delimitar movimentos, sentimentos, prazeres, amores, enfim, tudo o que somos, considerando a diversidade humana nos mais diferentes aspectos, né? E aqui, considerando o aspecto da diversidade de gênero e diversidade sexual. E toda essa discussão, todo esse debate, todas essas reflexões, na minha avaliação, no meu modo de ver, tem que fazer parte da sala de aula, sim, desde a educação infantil. Eu costumo dizer, quando trabalho aí com as alunas do curso de pedagogia, com professores e professoras, na formação de professores, que ninguém aprende o que não é ensinado. É uma frase que já se tornou clichê, mas que é necessária ser repetida. Como nós queremos que nossas crianças, adolescentes e adultos aprendam aquilo que não é ensinado, né? Ou seja, aquilo que nós gostaríamos que fosse diferente, isso que nós temos discursado, o respeito à diversidade, o respeito à diversidade de gênero e sexual, o respeito às escolhas do outro, da outra, né? E a escolha é do outro, é da outra, a escolha não é minha, né? Que eu faça a minha escolha e que deixe o outro, a outra, fazer as suas escolhas, independente dos meus preconceitos, independente das minhas dificuldades, porque eles são meus preconceitos, são minhas dificuldades, e não de outros grupos, de outras pessoas. Então, na escola, nós temos que trabalhar essas questões todas. E isso, consequentemente, tem que passar pelos nossos planejamentos, pelos conteúdos a serem trabalhados. E eu não falo aqui de conteúdos muito densos, eu falo de conteúdos que é o dia a dia, que é o nosso cotidiano, como eu iniciei a minha fala, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, e aí, consequentemente, como nós tratamos meninos e meninas nessa perspectiva, e o que é ser um menino, uma menina, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher,
aí na perspectiva da diversidade sexual e de gênero, pensando a população LGBTQIA+. Né? Então, eu preciso pensar o que pode me autorizar a escolher pessoas ou determinar o que é certo, o que é errado, no que diz respeito à diversidade humana, senão os nossos preconceitos, senão a ignorância, senão a intolerância que surge a partir desses aspectos. Né? E, por falar em intolerância, infelizmente, no século XXI, vivemos um momento de extrema intolerância, justificando-se pelo fundamentalismo religioso, enfim, né? E eu fico, como cristã que sou, eu fico sempre pensando, né? De que Deus estarão falando essas pessoas? De que divindade estão, a partir de que divindade estão falando, estão praticando essas pessoas? Porque eu penso que esse Deus, essa divindade que é pregado, certamente não está de acordo com o que a gente tem observado, com o que a gente tem vivenciado. Né? E assim, a população LGBTQIA+, diante de um contexto social sexista, machista, lesbofóbico, homofóbico, bifóbico, transfóbico, que ainda persiste no Brasil, e não só no Brasil, em muitos outros países, enfrenta múltiplos obstáculos no acesso adequado a direitos e políticas públicas, tendo, por isso, o exercício de sua cidadania limitado. Né? E aí nós paramos também para pensar, e o que diz a lei sobre isso? E, no Brasil, pegamos já a Constituição da República Federativa de 1988, que é a Constituição Cidadã, né? Que trata da dignidade humana, e lá no artigo 5º vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Né? E pensando em lei, nós temos outras ferramentas jurídicas no Estado. Né? Eu listei algumas aqui só para a gente pensar, não vou explorar porque não temos tempo. Me disseram que eu tenho 30 minutos e eu já vi que 10 minutos, e eu já vi que os 10 minutos já passaram, então vou ser mais rápida. Nós temos aqui, por exemplo, a Lei Complementar número 527, de 28 de dezembro de 2010, que estabelece penalidades a serem aplicadas à pessoa jurídica do direito privado que permitir ou tolerar práticas de atos atentatórios e discriminatórios aos direitos individuais e coletivos em razão de preconceitos de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero e orientação sexual. Né? E aí seguimos, né? Depois a gente, o que nós temos aqui é para um curso de 40 horas, não para uma fala de 10 minutos. Né? Temos outros instrumentos legais e que eu vou me perguntando para que serve a lei do ponto de vista educacional. Se não for para ser utilizado como instrumento pedagógico, não serve para nada. Aliás, a gente tem observado que não tem servido para nada, que nós não temos a cultura de considerar que a lei, que resoluções, que instruções normativas, etc., servem também como instrumento pedagógico e que é necessário em qualquer área de formação de uma pessoa, porque se nós não conhecemos, nós não sabemos buscar os nossos direitos e os direitos dos nossos grupos. De novo, eu retomo, aquilo que não é ensinado não se consegue aprender. Né? Professora, gostaríamos que a professora se encaminhasse para o final. É uma fala tão importante, com tão pouco tempo, mas então, nós vamos dando seguimento. Estou finalizando, né? Então, eu vou finalizando, eu coloquei, organizei aqui outras reflexões, né?
trazendo para a nossa realidade, por exemplo, Santa Catarina é um dos últimos estados brasileiros sem órgão para discutir políticas LGBTQIA+. Né? Então, são questões que nos fazem pensar que Santa Catarina dobrou o índice de mortes violentas dessa população de 2019 para 2020. Enfim, tudo isso, ao meu ver, na minha avaliação, é reflexo daquilo de conteúdos que não são trabalhados na escola, é reflexo dessa dificuldade que temos de lidar com a sexualidade, de pensar a sexualidade humana, a sexualidade como inerente ao ser humano, e por isso não é possível negá-la na sua amplitude, na sua dimensão. E aí vamos enfrentando problemas como esses que nós mencionamos, né? Então, agradeço novamente o convite e fico à disposição para um debate mais denso, outros momentos em que possamos explorar um pouco mais ainda essas questões todas. Muito obrigada. Obrigada, professora doutora Vera Marques, uma referência não só dentro da UDESC, mas para nós, em todo o estado de Santa Catarina. Agora, chamamos para o uso da palavra, 10 minutos, a doutora Sabrina Veras, advogada, cofundadora e vice-presidente nacional da Diversidade e Inclusão do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e o tema da fala, Direitos Humanos e a População LGBTQIA+, e essa fala será de forma virtual. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu descrevo a minha imagem em razão da inclusão das pessoas com deficiência. Eu sou mulher com pele clara, jovem, cabelos loiros. Estou com uma blusa numa cor verde piscina e ao fundo com paredes brancas. Eu gostaria de agradecer o convite para fazer parte desse momento, ainda que de forma virtual. Eu espero ser propositiva na minha fala, porque eu acho que é um dos objetivos da audiência pública a gente apresentar proposições para que os parlamentares possam, principalmente, fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, como dito na fala anterior da professora. A estrutura do governo de Santa Catarina nos parece que ainda está muito ausente na execução dessas políticas públicas, então aí se faz primordial essa fiscalização por parte do Poder Legislativo. Agradeço a deputada Ada de Luca pela mobilização, por essa audiência pública estar ocorrendo num dia tão importante para a luta da população LGBTQIAP+. Também a todos os membros do Núcleo Diversidade e Inclusão de Santa Catarina, na pessoa da Ana Cadelmo e do Franciel Maciel. Vocês que dão essa energia diária para nós que estamos aí fazendo esse diálogo com o partido a nível nacional e principalmente tentar influenciar o maior partido do Brasil para que a gente possa ter um Brasil mais inclusivo e que respeite todas as diversidades. Hoje foi um dia muito especial para mim e eu gostaria de comunicar. Tomei posse como membro do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBTQIA+, aqui no estado do Ceará, um motivo de muita honra e orgulho para mim, de ser uma pessoa que é usada pelo esse movimento para ser porta-voz e mediadora dessas causas, principalmente quando a gente vivencia num mundo que ainda oprime essa comunidade que faz parte da nossa sociedade, mesmo com tantos avanços no debate como na nossa legislação, que eu acho que ainda precisa ser melhorada. Essa audiência é pertinente pelo fato de termos índices alarmantes de violência contra
a população LGBTQIA+, principalmente no estado de Santa Catarina. Temos dados que foram já mencionados na fala anterior e eu não vou ser repetitiva. Essas pessoas, elas não têm o direito de exercer seu direito de viver em sociedade, pois elas são muito, e na maioria dos casos, brutalmente assassinadas pelo seu modo de existir, pelo seu modo de amar. Esse debate também é muito importante, principalmente onde hoje as pessoas confundem liberdade de expressão com discurso de ódio. E a gente está em tempos cruéis, onde o óbvio precisa ser expressado, ele precisa ser repetido diariamente, para que as pessoas tenham, de fato, mais dignidade. O desrespeito, a discriminação, a marginalização em relação a esse segmento da população, ela se dá também, uma das razões, de uma visão preconceituosa e pornográfica da população, e mais um motivo para que isso precisa ser falado, e principalmente isso precisa ser falado também nas escolas. Como a professora, eu fiquei muito feliz que mencionou isso. A gente precisa ter realmente uma educação para a diversidade, uma educação inclusiva, uma educação para a cidadania de todas as pessoas que estão na sociedade brasileira. Essa população, ela passa por as diversidades desde o seu nascimento até a sua morte. A incompreensão, ela começa na família, e a gente sabe que existem dados de violências que essa população sofre dentro das suas próprias casas, praticadas por familiares. O estupro corretivo é uma realidade, e crianças estão expostas a essa situação por pessoas que eram para protegê-las, pessoas da própria família. Essa incompreensão, essas violências, elas se estendem para as escolas e no mercado de trabalho, de forma que essas pessoas abandonam a escola. A evasão escolar da população LGBTQIA+, é uma realidade, e principalmente no mercado de trabalho. A gente fez uma pesquisa interna com as pessoas que fazem política conosco, dentro deste partido, e uma das principais reivindicações foram o direito a emprego e renda para essa população, como também ao acesso aos serviços de saúde. E falando em saúde, era um ponto que já eu também gostaria de tratar, ainda que brevemente. A gente sabe que há uma ausência e uma padronização dos serviços de saúde para atendimento dessa população. A gente sabe que existem profissionais de saúde que não estão atendendo de forma humanizada. A população LGBTQIA+, ela precisa ser tratada pelo seu próprio nome, seu nome social, mas como também ela precisa ter acesso, principalmente isso é válido para as pessoas trans, aos serviços de saúde para a transição do gênero, do sexo, e ela precisa ter acesso a isso de forma gratuita. E lembrando de gratuidade, de saúde, hoje comemora-se os 34 anos do SUS. E após a gente viver uma pandemia da Covid-19, a gente viu quanto o SUS tem um papel importante para a nossa população brasileira, e como os profissionais de saúde são importantes para proteger as nossas vidas. E, claro, parabenizá-los a todos os profissionais de saúde, principalmente por termos vivenciado uma pandemia e, ao mesmo tempo, termos enfrentado
e tido que lidar com o negacionismo daquele que deveria gerir o nosso país de forma séria e à altura do cargo, preservando vidas brasileiras. E, além disso, essa população ela precisa ter um acesso a serviços para a saúde mental. A gente sabe que o suicídio é uma grande realidade em relação a essa população, como também as outras violências psicológicas, institucionais. Isso acaba afetando a violência doméstica contra essa população, isso acaba afetando psicologicamente. Então, esse serviço ele precisa ser gratuito e de acesso para todas essas pessoas. A gente sabe que é uma falha. A gente sabe que o casamento para a população ainda é um desafio. Existem cartórios que se negam a realizar esses casamentos e mesmo com tantas decisões, com tantas, enfim, avanços nesse sentido. E quando eu disse que os desafios não se encerram nem na morte da comunidade, de pessoas da comunidade LGBT, é quando, por exemplo, morre a Maria e é enterrada como João. Então, ela não tem nem dignidade ao nome dela, nem na hora de morrer. Em 1990, a OMS ela retira a homossexualidade da classificação estatística de doenças e problemas de saúde, e isso é um marco, e é tanto por isso que hoje nós temos um dia de conscientização em relação à discriminação e à LGBTfobia a nível internacional. E no Brasil, isso se deu em 1985. Essa data de 1995 é sempre bom a gente lembrar, porque a gente saiu de uma ditadura e nisso começou, logo há algum tempo, um processo da Constituinte para que nós tivéssemos uma nova Constituição. E nesse momento, a população LGBTQIA+, ela já estava organizada politicamente através de movimentos sociais. E ela teve um enfrentamento na Constituinte para que o nosso artigo 3º fosse incluído o termo orientação sexual como um objetivo fundamental e que não fosse uma forma de discriminação. Mas, infelizmente, o movimento ele foi vencido pelos conservadores religiosos, ainda que o nosso Estado seja laico, mas foi isso que aconteceu, e nós não temos no nosso texto constitucional a palavra orientação sexual, e eu acho que isso é um motivo da gente reivindicar ainda que seja incluído esse termo, porque eu acho que a partir disso a gente consegue avançar ainda mais. A gente vê vários retrocessos pelo Brasil, e aí a gente pode remeter, por exemplo, em relação à educação, onde existem professores que são perseguidos por teorias da conspiração, né? E aí tem todos os viés, por essa ideia da doutrinação em relação à população LGBTQIA+, mas a verdade é que esses professores estão tentando ensinar que todos nós somos livres e iguais em direitos e deveres, e todos nós merecemos respeitos, e essas pessoas também merecem estar dentro das escolas. E aí nós nos surpreendemos, a gente vê os noticiários com principalmente municípios, prefeituras, algumas câmaras de vereadores tentando proibir esse debate, esse diálogo, essa busca pelo respeito dentro do espaço que é para isso, que está formando pensadores. Então, eu acho que a partir do momento que esse termo estiver presente na nossa Constituição, a gente vai poder combater essas atrocidades legislativas pelo Brasil afora. Eu fiz alguns apontamentos aqui, eu não sei se
eu vou conseguir falar tudo, mas mudança, retificação de nome nos cartórios, isso precisa ter um atendimento padronizado. Eu vi aqui que supostamente o estado de Santa Catarina, os cartórios estão fazendo esse atendimento padronizado, mas a gente sabe que muitas pessoas da população LGBTQIA+, elas estão em situação de vulnerabilidade econômica, e a gente precisa que esse processo ele seja feito de forma gratuita e de uma forma rápida e fácil, não tendo a necessidade de ingressar na Defensoria Pública e passar por todo um processo que está ali diante de uma fila de processos para poder ratificar e ter a gratuidade para a mudança do nome, principalmente relacionado às pessoas trans. A gente precisa capacitar profissionais que fazem parte do nosso sistema de justiça, do nosso sistema de segurança, para que pessoas que venham a denunciar casos de LGBTfobia tenham a compreensão do que é isso, que tenham a compreensão de acolher essas pessoas e não que elas cheguem às delegacias e eles tentem revitimizá-las, culpabilizá-las ou até mesmo menosprezá-las nas suas alegações. A gente precisa aumentar, né, esse acolhimento em relação à denúncia, fazer valer a decisão do Supremo que reconhece o crime de LGBTfobia como racismo, e o Ministério Público precisa fazer o seu papel nisso para que esses casos, de fato, não saiam impunes. A gente sabe que a subnotificação é uma realidade, ainda que nós já tenhamos dados alarmantes em relação a isso, mas também é uma realidade que as pessoas têm medo de denunciar, têm medo da represália, têm medo de que os seus agressores permaneçam impunes e possam até mesmo tirar as suas vidas. Eu fiz uma breve pesquisa e vi que fiquei muito feliz, na verdade, de ver que o estado da Santa Catarina, a Câmara, essa Assembleia que está aqui hoje tendo a oportunidade de falar, ela aprovou a Lei Ordinária 12.574 de 2013, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas pela prática de discriminação em razão da orientação sexual e adota outras providências. Então, diante até mesmo dos fatos que a professora trouxe anteriormente, eu acredito que essa lei ela precisa sair do papel e ela precisa ser executada pelo Poder Executivo, pelo governo do estado de Santa Catarina. E aí a gente espera que os parlamentares dessa casa que aprovaram essa lei façam essa fiscalização para que, de fato, esses casos não permaneçam impunes. Há um rol de situações descritas nessa lei. É uma lei muito importante, eu acredito que ela é referência, inclusive, para o Brasil inteiro, mas aonde essa casa foi criada, onde essa lei foi criada, ela precisa, de fato, funcionar. E assim eu já vou me encaminhando aqui para o encerramento. Eu acredito que já deve ter dado meu tempo. Espero ter, de fato, contribuído de alguma forma. Agradeço mais uma vez o convite e parabenizo a todas e todos que estiveram envolvidos nesse processo para essa audiência pública, e eu espero que, de fato, a gente veja mais avanços no estado de Santa Catarina, como no Brasil todo. E para isso nós precisamos estar unidos nessa causa, todos nós, porque isso é uma luta, não é só da comunidade LGBTQIA+, mas também é uma luta de todas as pessoas que convivem em sociedade, que precisam respeitar leis
e regras. Então, muito obrigada. Obrigada, doutora Sabrina. E importante a ocupação do seu espaço, desse espaço do sujeito coletivo no seu estado. E quando a doutora ela fez a autodescrição, ela reafirma essa atenção para as múltiplas discriminações, né, que a gente tem dentro do mesmo sujeito. Agora nós vamos passar, agora vai ser de forma presencial, ao meu lado, o doutor Joelso Dias, advogado e representante titular do Conselho Federal da OAB, CFOAB, no Conselho Nacional dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, CONADE. E o tema da fala, a importância da participação política dos diversos segmentos da população, incluindo a população LGBTQIA+. Muito boa tarde a todas as pessoas participantes desta nossa importante audiência pública. Quero saudar aqui, em primeiro lugar, a nossa digníssima coordenadora de mesa, dizer que eu sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou com uma camisa de diferentes cores de lilás, listras verticais, uma gravata também com listas nas mesmas cores transversais e um paletó escuro. Esse é um importante recurso de acessibilidade, já utilizado antes pela doutora Sabrina Veras, para permitir que as pessoas com deficiência visual, cegos e cegas, dentro do possível, possam acompanhar com a mesma riqueza de detalhes esse nosso importante evento. Noto aqui a falta do intérprete de Libras, não sei se na transmissão pela TV Assembleia contamos também com o intérprete, se não, claro, fica a sugestão para que se possa sempre contar com o intérprete de Libras nas nossas transmissões, para que as pessoas com deficiência auditiva, a comunidade surda, também possa ter acesso ao importante conteúdo desses debates. Quero parabenizar a Alesc pela iniciativa, mais ainda a deputada Ada De Luca, o Núcleo Diversidade do MDB Santa Catarina e a minha querida amiga Ana Candelmo pelo convite que me formulou. Para mim é muito expressivo, significativo estarmos justamente no Dia Internacional contra a homofobia e a transfobia, realizando um evento importante como esse. É uma mensagem muito direta e objetiva que a Alesc, enfim, traz a toda a nossa sociedade no sentido de divulgar, disseminar o direito à diversidade sexual. E a razão de ser de tudo isso é que não faz muito tempo, a razão de ser dessa data, em 1990, ontem, praticamente, é que a OMS retira da sua classificação internacional de doenças a homossexualidade como doença. E faz menos tempo ainda, 2018, que também a própria OMS retira da mesma classificação internacional a transexualidade como transtorno. Isso é mais do que significativo, é muito simbólico de toda a carga de preconceito, discriminação, exclusão vivida por esses segmentos. Consequentemente, a importância de eventos como esse na expectativa de aprofundarmos a reflexão, o debate e as medidas concretas que precisamos tirar para a efetivação desses direitos. E um outro fator que me parece de fundamental importância também ser mencionado são os dados, são os números. Nós temos um importante relatório da Transgender Europe de 2021, portanto muito recente, dados globais, no sentido de que há 13 anos, o Brasil simplesmente ocupa, lamentavelmente, o ranking de país que mais mata pessoas trans no mundo. De acordo com o grupo gay da Bahia, 300 indivíduos LGBTQIA+, foram, enfim, vítimas de morte violenta no Brasil em 2021, 8% a mais do que no ano anterior. Ou seja, só por esses lamentáveis números já se justificaria mesmo a realização dessa
audiência pública, porque, claro, precisamos dar conta desse triste quadro. Afinal, estamos falando mais do que direitos, de vidas humanas, e vidas humanas importam. E num cenário em que as pessoas, esse segmento mais específico, LGBTQIA+, tenta a sua inserção, enfim, também política. Segundo a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2020, 294 travestis, mulheres transexuais e homens trans e demais pessoas trans concorreram nas eleições de 2020. Isso representa um aumento de 275% de pessoas trans em relação a 2016. E também, de acordo com a ANTRA, das 63 candidatas trans, 91% foram vítimas de discriminação. E 31 foram eleitas, e 80% dessas eleitas não se sentem seguras para exercer o cargo. Não nos faltam leis, enfim, até instrumentos internacionais, como veremos, na proteção e afirmação dos direitos do segmento LGBTQIA+, e esses números revelam que o que precisamos mesmo é a adoção de medidas muito concretas para debelar esse triste quadro. A Justiça Eleitoral tem feito um esforço no sentido de se garantir o nome social na urna eletrônica, uma resolução 23.609 de 2019, mesmo ano em que o Estado de Santa Catarina também editou o seu decreto 16, assegurando o uso do nome social na administração pública direta e indireta do Estado, e agora a possibilidade, por conta justamente do uso do nome social, até mesmo na urna eletrônica. Ou seja, são importantes conquistas que, no meu entendimento, mostram que é possível, na medida em que ampliarmos o debate, debelarmos esse quadro de exclusão e violência contra o segmento. A proteção e a promoção da participação das pessoas LGBTQIA+, na política faz parte de um dos grandes desafios das sociedades democráticas modernas, que é a justiça social. Ao participarem da vida pública e política, os grupos vulnerabilizados em seus direitos têm suas vozes reconhecidas, lançando, assim, maior visibilidade às opressões e barreiras por eles vivenciados, fomentando a pressão pública para a elaboração de leis e políticas públicas inclusivas. Ou seja, de fundamental importância, mais do que assegurar a participação política, assegurar a representatividade, incrementar o número de pessoas do segmento LGBTQIA+, e eu diria de todos os outros segmentos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos, mulheres, pessoas com deficiência, negros, povos indígenas, também nos nossos parlamentos e outras instâncias de poder, inclusive na nossa sociedade civil, sindicatos, associações, enfim, e outras organizações da sociedade civil. O surgimento do sufrágio universal possibilitou a faculdade de participação, enfim, que ela não ficasse adstrita às condições de riqueza, instrução, etnia, gênero, identidade sexual. E a democracia encontra o seu significado com o sufrágio universal, diferindo de formas históricas anteriores, e marca a entrada definitiva no mundo dos indivíduos, desses indivíduos até então discriminados, excluídos, e a formação, portanto, de novos laços sociais. E é isso que a doutrina também, enfim, mais atual, vai nos dizer. Na tentativa de formular um modelo político mais justo, mais adequado à complexidade das nossas sociedades contemporâneas, esse é o nosso esforço. Habermas entende que a exclusão do diferente se dá por meio de uma vontade consciente de homogeneidade social, que acaba por provocar uma marginalização desses grupos sociais. A proposta dele é no sentido de que essa exclusão sistemática consiste na defesa de que a política da democracia deve ser dirigida na direção da inclusão do outro, uma inclusão que promova a independência
de características individuais de cada qual e que conte com o acesso à comunidade política. Ou seja, não é só participar, mas efetivamente ter garantido espaço de poder nas instâncias que definem orçamento, definem políticas públicas. Assim, um dos pilares para se alcançar a reparação da justiça, é disso que já estamos falando, de reparação, por tanto tempo de exclusão, segregação e violência, é a promoção da representação política, de modo que a igualdade ceda espaço para a diferença na busca pela paridade democrática. É isso que, na verdade, devíamos buscar, que os nossos parlamentos, as nossas instâncias de poder refletissem dentro do possível o verdadeiro mosaico em que se constitui a nossa sociedade, por conta do que a própria Constituição também nos diz sobre diversidade, sobre pluralidade, sobre pluralismo político. E a representação política dos grupos vulnerabilizados forja o reconhecimento de novas identidades no palco social e ameniza as desigualdades econômicas. É o espaço político, como nos ensina Nancy Fraser, que define quem é reconhecido como membro e quem é excluído de uma distribuição. E, portanto, é preciso fortalecer a representação dos desfavorecidos na esfera decisória para que se consiga fazer uma defesa desse reconhecimento, mas também distribuição de riquezas e, assim, alcançar a justiça social. Superar a injustiça significa desmantelar as barreiras institucionalizadas que limitam algumas pessoas de participar em pé de igualdade com outras, enfim, também na efetivação dos seus direitos. Ou seja, a gente percebe que não é por falta de legislação, na verdade é uma cultura, barreiras que temos nas nossas próprias instituições que acabam por limitar ou mesmo restringir a efetivação desses direitos. E, enfim, desde a Constituição, a gente tem uma nova ordem democrática, ameaçada a cada dia, é um outro desafio que se nos coloca, além de defender, promover direitos, agora defender a nossa própria ordem democrática contra atos antidemocráticos, a intolerância, o ódio, a violência. E é a nossa Constituição, então, que define o imperativo do direito, a cidadania, a dignidade da pessoa humana como fundamentos do Estado. Não dá para, isso significa dizer que não dá para conceber absolutamente nenhuma política, nenhum programa, nem mesmo a distribuição do orçamento, se não levarmos em conta essa cidadania, essa dignidade e a diversidade e pluralidade que a Constituição também estabelece. E a soberania popular é justamente isso, é o exercício da democracia direta ou mesmo indireta na tomada de decisões ali pelos representantes eleitos, por isso a importância dessa Assembleia, por isso a importância dessa comissão, por isso a importância desse evento, mas é mais do que isso, né? A possibilidade de efetiva participação política. E não é de todo estranho que um dos primeiros atos, lamentavelmente, do governo federal, logo após a sua posse, tenha sido, enfim, acabar com a política de participação social, ter revogado aí uma série de decretos que assegurava a participação das entidades, da sociedade civil, nos conselhos, em paridade com o governo, justamente para formular essas políticas públicas e definir prioridades, ou seja, uma concepção absolutamente, enfim, contrária à Constituição, e um viés absolutamente equivocado, enfim, de gestão pública. E isso não é só a Constituição, o Brasil assinou todos os tratados de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e todos os tratados da Organização das Nações Unidas. Escolham o tratado. Pronto, todos eles asseguram esse direito à participação política, pregam pela não discriminação, postulam o princípio da igualdade, ou seja, também por força desses tratados internacionais, não há como discriminar, mas é mais do que isso.
é necessária a adoção de ações afirmativas, políticas públicas, priorização do orçamento para que a todos esses direitos assegurados a esses segmentos sociais vulnerabilizados em seus direitos, inclusive o segmento LGBTQIA+, possa, enfim, ter todas as garantias decorrentes desse sistema. E o fato de o Brasil assinar os tratados internacionais é muito significativo. Da mesma forma que não se pode estabelecer uma lei que viole, que contraria a Constituição, da mesma forma que não podemos ter um ato do Executivo, até mesmo uma decisão judicial contrária à Constituição, significa dizer que também não podemos ter absolutamente nenhum desses atos contrários a esses tratados internacionais de direitos humanos. Nós ainda não temos um tratado específico voltado ao segmento LGBTQIA+, mas não podemos esquecer os princípios de Yogyakarta, que traz ali, enfim, numa primeira versão de 2006, os direitos humanos nas áreas de orientação sexual e identidade de gênero, e depois, em 2017, uma sua atualização para incluir mais formas de expressão de gênero e novos princípios, enfim, contendo ali um conjunto de preceitos destinados a aplicar esses padrões da legislação internacional ao tratar da violação dos direitos do segmento LGBTQI a mais. E, muito embora a gente tenha esse vasto, amplo aparato normativo, ou seja, de novo, parece que não nos faltam leis, não nos faltam tratados internacionais, enfim, regulamentando essa participação igualitária e isonômica para todos os indivíduos, o que a gente vê, e aqui me parece o nosso maior desafio, os padrões e valoração cultural permanecem enraizados em uma cultura preconceituosa, discriminatória, excludente. E é isso porque os nossos poderes constituídos, todos eles acabam se orientando por modelos tradicionais de interpretação, consequentemente reafirmando, consolidando estereótipos discriminatórios, claro, também em relação à diversidade sexual, etnia, classes sociais. E por isso é que é tão importante falar de participação política, falar de representatividade nos nossos parlamentos e outras instâncias de poder de todos esses segmentos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos. Porque a ausência ou a mitigação ou o comprometimento da representação de todos esses segmentos nas diferentes esferas sociais e políticas acaba resultando na sua própria inferiorização, condenando todos esses indivíduos a situações de vulnerabilidade, justamente por não ter ali terem as suas peculiaridades reconhecidas. E por isso é que devemos ter em mente que sem a interseccionalidade, nenhuma política pública funcionará. Isso vem de Leila Gonzalez, em primeiro lugar, é claro, depois Carla Cotirene, Djamila Ribeiro. A sociedade é um grupo multifacetado, onde há uma inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo, do capacitismo e do cis-heteropatriarcado. A interseccionalidade é a sensibilidade analítica de considerar experiências individuais. De novo, estamos a falar de vidas humanas, levando-se em consideração aspectos referentes à classe social, identidade sexual, raça, territórios e idades. É preciso, portanto, dinamizar esses cruzamentos na identidade de alguém, como diz a Cotirene, e a política pública só será eficiente se combater simultaneamente o racismo, o sexismo, a LGBTfobia e, eu diria, também o capacitismo em relação às pessoas com deficiência. Uma pessoa LGBTQIA+, negra, em situação de vulnerabilidade econômica, por exemplo, enfrentará muito mais obstáculos para se ter seus direitos garantidos, enfim, se fosse hétero, cis, em ascensão social. Então, esse é um outro aspecto também que me parece de fundamental importância para matizar as nossas políticas públicas, cuidar também sempre da interseccionalidade. E, além disso, a promoção dos direitos políticos das pessoas em situação de vulnerabilidade em seus direitos, como o segmento LGBTQIA+, reclama o fortalecimento das suas entidades representativas para que possam intervir concretamente nas decisões do Estado, contribuindo para uma remodelação da própria atuação do Estado, instituindo espaços
de exercício de democracia direta, permitindo o diálogo contínuo entre o Estado e a sociedade civil e identificando os desafios e ações necessárias para a concretude aos objetivos fundamentais da República, como vimos instituídos na própria Constituição. Enquanto típica experiência de participação deliberativa em sua atuação, os colegiados que contam com presença significativa da sociedade civil em sua estrutura agem como controladores sociais, não só da corrupção, mas também da efetividade dos direitos humanos e fundamentais, e fiscalizam, monitoram o processo de criação e implementação de políticas públicas. Ou seja, em termos de medidas concretas, precisamos ampliar debates como esse, precisamos pensar em ações concertadas entre todos os poderes, eu diria concertadas com C e com S, e também com a sociedade civil, e fomentar iniciativas como, por exemplo, o Observatório Nacional, enfim, uma iniciativa da Aliança Nacional LGBTQIA+. Nós temos um interessante lema no que diz respeito ao movimento internacional das pessoas com deficiência: nada para as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência, e me parece que aqui também, nesse caso específico, o segmento LGBTQIA+, condições devem ser criadas e medidas adotadas para que as pessoas LGBTQIA+, e as suas entidades representativas sejam consultadas e ouvidas sobre o planejamento, a execução, a avaliação, monitoramento e gerenciamento de todas as ações voltadas à sua inclusão e efetivação dos seus direitos. Com isso, eu mais uma vez agradeço imensamente o convite que me foi formulado pela Assembleia, louvando a deputada Ada De Luca, o Núcleo de Diversidade do MDB Santa Catarina, por essa importante iniciativa. Muito obrigado. Agradecemos, o doutor Joelso. Quando o doutor traz a autora, importante falar aqui, uma autora negra, Lélia Gonzalez, reforça esse nosso compromisso com a interseccionalidade e também com a paridade democrática. Agora, chamaremos a doutoranda Gabriela Silva, cofundadora do Núcleo de Estudos de Travestilidades, Transgeneridades e Transsexualidades, NETRANS. E o tema da fala, a invisibilidade da população trans. Essa fala, de 10 minutos, será de forma virtual. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Apesar do frio que está tendo, mas é uma noite calorosa, é uma noite para a gente pensar a vida, pensar as possibilidades de se viver nesse mundo. Eu quero também me descrever, Eu sou uma mulher travesti, de meia idade para cima, me orgulho de ter meia idade para cima, até porque muitas não viveram para contar, não viveram para experienciar esse momento e não viveram para contar as suas vivências, as suas realidades. Então, eu visto uma camisete e uma camisa preta, por baixo uma blusa bege, e tenho os cabelos pretos, estão amarrados, estou na minha residência, com fundo aparecendo um pouco de mobília, aparecendo uma parte branca também da parede. Eu queria agradecer, novamente também, especialmente, não novamente, mas especialmente a Bárbara Gonçalves, que é do Núcleo de Diversidade do MDB do Rio Grande do Sul, que é minha amiga e que fez essa interlocução e que pediu, me colocou nesse momento para estar dialogando sobre a questão da invisibilidade das pessoas trans. Nesse hall de letras, nesse hall de siglas que existem, que cada vez ela vai se compondo de mais cores, de mais experiências. Mas eu gostaria de começar a minha fala trazendo alguns elementos que me chamou a atenção anteriormente. Antes de começar, passaram alguns vídeos que faziam referências a algumas questões que a gente está discutindo hoje. Um vídeo, ele trabalhava a questão da inclusão. E pensando em Santa Catarina, de que inclusão nós estamos falando? Porque se nós falamos de inclusão, algumas pessoas também são excluídas. Porque a dialética da inclusão é a dialética também da exclusão. Só existe a inclusão porque existem alguns sujeitos que são
não incluídos nessa sociedade e não incluídos em Santa Catarina, porque é desse lugar que nós estamos falando, é desse estado que nós estamos falando. Outro vídeo que me chamou a atenção foi a questão da democracia e da justiça. Se tem justiça, há também injustiças. E quais são essas injustiças que são cometidas cotidianamente por pessoas que, em seu modo de construir a democracia, constrói a democracia a partir também da sua experiência como homem branco, como homem burguês, como homem heterossexual. Então, que experiência é essa que leva a constituir, porque aí nós pensamos na Constituição, a constituir a inclusão a partir desse seu olhar, a justiça a partir de seu olhar, a cidadania a partir desse seu olhar. E aí me chamou a atenção também a Assembleia presente na sua vida. A Assembleia do Estado de Santa Catarina, pelo que eu percebo, pode estar presente na vida de muitas pessoas, mas na vida de travestis e transexuais, eu acredito que está longe, né, de ela estar na vida das pessoas travesti e transexual. E sem nenhum medo de dizer isso, tá? Porque nós temos falas que saem de dentro desse espaço, falas que são de terrorismo, falas que são de ódios, falas que são de intolerância e que representam um segmento que é contrário a qualquer movimento que institua políticas públicas para a população LGBT. Então, a gente não pode, aqui, como diz antigamente, cobrir o sol com a peneira, porque nós temos uma Assembleia que algumas pessoas, dentro desse espaço, utilizam desse espaço para provocar o ódio, dizimar o ódio com a população LGBT. Outra coisa que chamou a atenção também é que a Assembleia ela levanta outras bandeiras. Mas quais outras bandeiras a gente vê que a Assembleia levanta? Né? Quais são as bandeiras realmente que a Assembleia faz questão de levantar? Então, são dessas questões que parece-me que sempre é construída, e como falou a professora Vera, sempre é construída também com o olhar do colonizador, e o olhar do colonizador é sempre esse olhar muito embranquecedor, muito heterossexual, muito fundamentalista, como muitos já disseram aqui dentro, né? E que constrói também essa justiça social e essas políticas públicas pensando em segmentos que também homogeneizam essa população. E aí, a Gisele e a professora Veras e o professor Gelson trouxeram coisas extremamente importantes que eu vou depois entrar na minha fala. A Gisele falou que Santa Catarina é um estado que vem crescendo a violência contra a população LGBT. Imagina, se isso cresce em Santa Catarina, é porque também nós temos práticas que fazem esse movimento crescer também. E aí, nós tivemos aqui na região de Tubarão, né, que eu sou de Tubarão, nós tivemos 3 escolas, já que a professora Vera falou de escola, nós tivemos 3 escolas que, em menos de um mês, aconteceram fatos. Uma escola, movimento de um aluno provocando homofobia, racismo e nazismo, uma escola de um aluno, uma escola com aluno falando que bullying se resolve com armas, e aí olha bem o discurso também de certos setores, né, da sociedade, certos setores políticos também que pregam, né, o uso de armas, né, e a gente sabe, né, de onde vem esses discursos, e outra escola recente que um aluno levou canivete dizendo que ia isso matar aqueles que atravessassem a sua frente com preconceito, com racismo. Enfim, a gente está vendo isso também nas escolas e está vendo que isso tem se materializado cada vez mais. E essa violência que a Gisele falou, ela condiz com aquilo que a professora Vera também apontou, que Santa Catarina a gente não tem políticas públicas realmente para a população LGBT. Falta a LESC, falta os deputados se mobilizar, como disse o advogado Gelson, não adianta a lei, não adianta isso estar no papel se isso também não acontece na prática.
E eu vou de encontro, né? Eu vou falar um pouco ao encontro de que a Patrícia Hill Collins fala, que é super interessante, que a teoria ela só serve quando é para melhorar a vida das pessoas. E eu acho que é isso mesmo, né? A justiça só existe para melhorar a vida das pessoas, a teoria ela só tem sentido para melhorar a vida das pessoas. Então, se é nesse sentido, está faltando isso, como a professora Vera falou, como a Gisele falou em Santa Catarina. Acho que Santa Catarina precisa, antes de mais nada, e eu acho que tem que sair aí da Assembleia, precisa construir uma coordenação, uma coordenadoria instituída pelo Poder Legislativo, mas uma coordenadoria mesmo, que trabalhe, que lute para a promoção desses direitos que a professora Vera falou, que a Gisele também falou desse aumento. Então, enquanto nós não tivermos em Santa Catarina deputados que assumam esse compromisso e transformem essa coordenadoria num órgão competente para discutir isso, a gente ainda vai estar precisando avançar muito. Outra coisa que eu tenho vivenciado, e que é super importante a gente falar sobre isso, que é a falta de dados. A professora Vera, né, que falou sobre escola, a gente não tem dados sobre travestis e transexuais. Dados, quantidade. A gente tem algo que pode ser o índice de violência, de assassinatos, aquilo que é registrado nos jornais, mas a gente não tem dados concretos. Tanto isso prova que a minha tese de doutorado ela foi pesquisar travestis transexuais que estudaram na educação de jovens e adultos em Santa Catarina, nos 40 centros de educação de jovens e adultos. E eu já sabia disso, tá? Mas eu fui na Secretaria de Educação para saber se existia quantidades. Não tem nada. Não tem dados nenhum. Não se sabe quantas travestis estudaram, quantas transexuais estudaram, quantas concluíram, quantas evadiram. Não se tem esse dado. Se não tem esse dado, há uma invisibilidade. Então, é muito simples, senhor deputados, é transformar a teoria em prática, a justiça em prática. O que é transformar em prática? É que os documentos, que as matrículas, têm um campo, aí vão... mas o sistema dá para modificar. E a gente consegue fazer isso com o sistema. O sistema foi feito para também alterar. Então, não se tem dados, não se tem campo para que as pessoas também coloquem a sua identidade de gênero, que não coloque a questão de travestilidade, transexualidade, não binário. Então, a gente não tem dados. E isso é um compromisso da LESC. Tem que estar na escola, tem que estar na saúde, tem que estar na segurança pública, os assassinatos. Isso tem que ser registrado, porque nós vamos saber também quanto da população de travestis e transexuais existe no Brasil. Então, é outra questão, além da coordenação, a questão dos dados. Nós precisamos contabilizar em todas as áreas. E aí, nós entramos no round que a Sabrina falou, que eu vivencio isso como travesti, né, como uma mulher que está na universidade, que está estudando, mas eu vivo isso na experiência vivida, como diz Patrícia Hill Collins. O que é a minha experiência vivida? Eu não fui expulsa de casa, mas a minha realidade não é a realidade das travestis que estão na rua. 90% de travestis transexuais, elas sobrevivem da prostituição. E, pasmem, né? Isso é dado concreto. A mesma sociedade que exclui travesti transexual é a mesma sociedade que mais consome pornografia de travesti transexual. Então, meus caros deputados, que são conservadores fundamentalistas, alguma coisa está errada nessa sociedade. Ou vocês acham que é incomum uma sociedade que rejeita corpos trans, ao mesmo tempo utiliza desses corpos trans no anonimato? E aquela fala que a gente também tem no movimento, os próprios homens heterossexuais que na noite procuram as travestis são os mesmos homens heterossexuais que de dia fecham as portas da Assembleia, fecham as portas da escola, fecham as portas do trabalho. E travestis e transexuais estão na rua não é por uma questão de opção, é uma questão de imposição social.
E a imposição começa desde a casa, aonde elas são expulsas adolescente. E aí nós vamos perguntar, aonde está o conselho tutelar que não olha para essas vidas trans que são expulsas de casa? Onde é que... E aí é super importante perceber isso. Quem está atrás dos conselhos tutelar? Aí nós temos que também saber que atrás do conselho tutelar existe gente, existe pessoas que muitas vezes são conservadoras, são fundamentalistas, que utilizam o discurso religioso para oprimir, para violentar, para injustiçar vidas trans. Então, eu quero dizer com isso que são coisas práticas, que a gente começa a dinamizar isso. Então, se crianças trans já são expulsas de casa, há um problema com os direitos da criança e do adolescente. Essas crianças trans não estão sendo contempladas e não estão sendo reconhecidas por esse direito. Se elas são expulsas de casa, automaticamente vai lhes faltar o direito de escolarização, aquilo que a professora Vera estava falando sobre a escola, né? Eu tenho orgulho de dizer que a minha escola me transformou. A escola me transformou e eu tenho convicção que foi pela escola que eu me fiz essa mulher travesti. Então, você perceba que aquilo que o Gelson falou, o doutor Gelson falou, que é interseccional, família coloca para fora, não tem emprego, porque o emprego depende de escolarização. Então, nós temos problema de classe, nós temos problema de racialização de corpos, porque os corpos são segregados, são colocados numa esquina obrigatória, tá, para sobreviver. Tem a questão da sobrevivência, tem a questão de classe e tem a questão do gênero. Porque o que afeta a população de travesti e transexual é essa norma, que é essa norma imbuída dessa visão de que gênero só pertence a um corpo biológico chamado por o nome de mulher e mulher nascida com uma vagina. Então, se nós começarmos a perceber que gênero ele não é esse corpo biologizado, mas que esse corpo social, a gente vai começar a entender que a sociedade precisa, né, compreender que travesti e transexual não é uma questão de mimimi, mas é uma questão de violação desses direitos dessas vidas. Então, essa sociedade que a gente dita que fala que é democrática, não está sendo democrática para corpos e identidades trans. Então, a gente eu tenho convicção que chegar aos 56 anos, como eu cheguei, é dar um tapa de luva de pelica na sociedade, de não ter morrido aos 35 anos e dizer que eu me orgulho de estar aqui falando em nome daquelas que morreram, daquelas que vieram muito antes de mim, que lutaram, e daquelas que ainda virão antes de mim. Por isso que eu estou aqui. Só que falar também de violência, falar de exclusão, falar de injustiça, é também falar de resistência, né? Mesmo o Estado não contemplando isso, a gente tem um movimento de travesti e transexual no Brasil que faz acontecer. Que faz acontecer a sua existência. Nós temos casas de abrigo, casas de acolhimento no Brasil espalhado de travesti e transexual, né? Uma casa que é símbolo de resistência, a Casa NEM, no Rio de Janeiro, e a gente não pode desconsiderar que, para além do Estado, a gente está construindo fora do Estado, né, as nossas resistências. Nós temos hoje, né, cursinhos preparatórios para preparar para o Enem, para o vestibular, pessoas trans, construído por pessoas trans, pensado por pessoas trans, que tem também levado muitas travestis e transexuais à escolarização, né, às universidades. Nós temos também, como já passou aqui também, os Mãe pela Diversidade, que é um movimento que não só acolhe, mas também produz um outro significado do que é família, porque é importante isso também, que é outro significado, que é outra forma de existir de família. A gente tem hoje uma ação provocada também por travestis e transexuais, que é o transemprego. Então, vocês percebem que aquilo que aconteceu com o movimento negro, que aconteceu com o movimento feminista, tem acontecido também com o movimento trans. A organização do movimento trans
os 30 anos de luta do movimento trans, né? Nós temos agora a marcha também, que acontece, a marcha do orgulho trans. Isso tudo tem fortalecido uma população que é invisível para quem quer invisibilizar, para quem ainda continua querendo, mas ela sempre existiu, desde o Brasil colônia, né? Nós temos a Chica Maricongo, né, que a história conta, né, que foi a primeira travesti brasileira que transgrediu a norma, que lutou contra esse sistema, que a professora Vera falou que é sistema, né, e como a Maria Lugones fala, que é sistema de gênero, né, que é europeu, que é colonizador e que diz o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, eu penso que nós só vamos avançar em Santa Catarina quando os próprios gestores, os próprios governadores, os próprios governantes não fazer a política do ódio e a política da intolerância contra essas experiências. E aí, quando nós dissemos que Santa Catarina tem, como a Sabrina falou, uma lei que criminaliza discursos, a gente vê que, na prática, essa lei não é tão bem aplicada, que a gente continua vendo que, na Assembleia, algumas pessoas, algum deputado, continuam produzindo discurso de ódio, de intolerância, de discriminação. Nós percebemos que, em Santa Catarina, a gente só teve uma lei, e a advogada, a Margarete está aqui, a gente tem uma lei que institui o nome social nos órgãos públicos, mas porque o movimento social deu de frente com o governador que não queria aprovar. E a gente não pode negar isso. Quando ele iniciou seu governo, ele não quis aprovar o nome social. Mas o movimento foi lá e fez toda uma manifestação, inclusive junto com a OAB, e foi aprovado. Então, a gente sabe das práticas de desprestígio, né, que Santa Catarina, se Santa Catarina aumenta o índice de violências e assassinatos, se Santa Catarina não tem políticas públicas, é porque a gente ainda tem governantes e pessoas que ainda são insensíveis com essa causa, com essa letra, com essa população. E se isso não for um compromisso, uma bandeira de luta dos novos gestores, dos novos deputados, de uma bancada mais fortalecida de mulher, que olhe para a população LGBT como olha para as outras populações, né? E não perceba que é necessário, numa sociedade democrática, a gente instituir todos os órgãos que tem, porque a gente não precisa inventar a roda. A gente acha que precisa inventar a roda. A gente já tem instituições dentro do Estado. Falta fazer isso concretizar-se. Falta isso é dinamizar. A gente tem escola pública, a gente tem conselho tutelar, a gente tem estatuto, a gente já tem um avanço na democracia. Falta que isso seja praticado. E aí, voltando para mais uma fala em relação à prostituição, é que a gente também não pode fazer o discurso da higienização e da imoralidade. As pessoas podem continuar estudando e sendo puta. As pessoas podem. Elas têm o direito de continuar naquele local, mas isso não impede de elas ter uma escolarização, não impede de elas ser cidadã, não impede de elas estar incluída em outros espaços para além da prostituição. Então, você percebe que as pessoas, elas também têm que ser olhadas para além desse nosso olhar, dessa nossa visão também colonizadora do que é o sexo, do que é uma profissão, do que é um direito. Então, é nesse sentido que eu venho, né, enquanto uma travesti, professora, eu sou basicamente toda a primeira. Isso carrega um fardo, né? Eu sou a primeira travesti professora, eu sou a primeira travesti doutoranda, eu sou a primeira travesti a ser doutora pela UFSC. Então, é um prazer, mas é um dado que ainda é difícil da gente aceitar. Se eu sou a primeira, é porque faltam muitas ainda estar dentro desse espaço, né? Falta muito mesmo, muitas pessoas trans. E a minha passagem na UFSC, né, junto com o Netrans, ele ajudou muito, né? Ajudou o quê? A gente instituir cotas para travestis e transexuais dentro da universidade. A UFSC é pioneira.
E a gente construiu agora, recente, as políticas públicas de permanência e acesso da população de travestis e transexuais e pessoas dentro da UFSC, né, travestis e transexuais dentro da UFSC. Então, a gente está avançando, sim. E eu acho que esse é o meu compromisso também. Mas eu quero dizer, pela última, já o meu tempo está esgotando, Santa Catarina precisa avançar também na construção de cotas, assim como existe para negros, deficientes, cota para travestis e transexuais no serviço público. Eu acho que nós temos que avançar nesse sentido. Assim como o Rio Grande do Sul criou essa possibilidade, a gente precisa criar isso também. Gente, não vão ser muitas travestis transexuais, até porque nem todas têm escolarização. Vai levar muito tempo ainda para a gente escolarizar toda essa população. Então, a gente vai ter poucas. Então, vai ser uma pessoa que vai assumir como professora, como advogada, como médica, como enfermeira. Então, a gente precisa, junto com os deputados, instituir em Santa Catarina, né, cotas para travestis e transexuais no serviço público. Se o grande problema é a prostituição, o que impede de construir cotas, né? Pelo menos assim vocês vão parar de ser tão imoralistas, né? Quem sabe vocês tiram esse rol e acabam assumindo que a gente precisa tirar as meninas da prostituição, colocar nelas espaços de trabalho formal ou trabalho, né, público. Mas eu quero sempre também alertar que, né, há diferentes formas de se prostituir, né? E a gente brinca, a gente não sabe qual é o mais opressor, se são os programas de prostituição ou se são os programas de pós-graduação. Então, tem essas questões também na sociedade. E a política também há uma promiscuidade, né? Há interesse em jogo, há prostituição também dos interesses capitais, né? Agradecendo novamente a todas, a professora Veras, que eu não conhecia, a Sabrina, a Gisele, a Joelso, a todas, né, e todos que fazem parte do núcleo e do coletivo MDB Diversidade, e acreditar que a gente pode ter um mundo, né, como diz o Boaventura de Souza Santo, um mundo pluriversal, né, um mundo onde todos possam viver e conviver, né, sem ter injustiça, sem ter tantas desigualdades. Antes de agradecer a fala potente, dizer que nós estamos nos encaminhando, nós vamos ter mais um vídeo de 3 minutos e depois o Franciel vai fechar com mais 3 minutos, mas muito feliz em conhecê-la, a doutoranda Gabriela Silva, que trouxe pontos muito importantes. Quando ela traz essa cultura do ódio, a homofobia, o racismo e o nazismo, vamos lembrar que Santa Catarina é o estado com maiores células neonazistas e da Ku Klux Klan nesse estado. Então, a gente não pode se enganar. Quando nós temos uma célula extremista, ela não é só racial, ela não é só de supremacia racial, ela também é machista, ela é sexista, ela é LGBTfóbica, ela é capacitista. Então, obrigada, doutoranda Gabriela. Agora, vamos ter um vídeo de 3 minutos da Margarete Hernandes, representando o Conselho Nacional da OAB. Boa noite a todos, a todas e a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar o partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, pela criação do segmento da diversidade. Isso é um grande avanço para todos os partidos e para a democracia. Nós temos inseridos dentro dos nossos partidos os segmentos sociais, principalmente aqueles ainda considerados minorias, né? Minorias não em quantidade, mas minorias com relação aos seus direitos, né? Direitos ainda que são mitigados pela sociedade e pelos governos. Então, eu hoje quero dizer o seguinte, nós precisamos votar no cidadão LGBTQIA+. Nós precisamos ter representatividade no Congresso Nacional. E eu digo por quê? Porque todo o nosso direito está assentado na jurisprudência das Cortes Superiores. Então, nós precisamos transformar essas decisões em leis ordinárias. Então, nós precisamos de legisladores progressistas, legisladores pretos, mulheres, LGBTQIA+, que possam realmente efetivar nossos direitos lá no Congresso Nacional. Nós nunca tivemos um Congresso tão retrógrado, tão conservador como esse atual. E ainda um presidente da República, que comanda o Executivo, que alimenta
esse preconceito, essa discriminação contra as pessoas negras, contra as mulheres, contra os LGBTQIA+. Então, bom, então a fala da Margarete, ela já estava finalizando, mas nós tivemos um probleminha técnico, mas dizer que a Margarete Hernandes é uma grande companheira dentro dos movimentos, não só LGBTQIA+, mas todos os outros movimentos, e ela vem trazer essa importância, né, dessa representatividade em todas as esferas parlamentares. Agora, passaremos a palavra para o Franciel Emerson Britos, presidente do Núcleo de Diversidade do Movimento Democrático Brasileiro, MDB Santa Catarina, que está aqui ao meu lado, está aqui presente. A fala é com você, Franciel. Boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todos. Iniciando minha fala, por questão de inclusão, eu, um homem branco, cabelo curto, barba rala, preta, utilizando óculos de amarração preto, estou vestindo uma camiseta branca com uma logo com um mapa de Santa Catarina, escrita em azul, MDB Diversidade Santa Catarina. No dia de hoje, peço a vocês um minuto de silêncio pelas vítimas do preconceito, pelas vítimas da homofobia, da ignorância. Peço esse minuto pelos olhares velados, pelas agressões verbais, por todos os bullying sofridos, no trabalho, na escola, por todas as expulsões de casa, por toda a tristeza, abandono da família, por toda a agressão física, suicídio e por todo o medo de morte. Um minuto de silêncio. Hoje aqui, trabalhando essas pautas, tirando do armário esse preconceito, o desconhecido, e assim lutando e transformando o luto em luta. Acreditamos em todas as mudanças que vêm do debate, na discussão, e por isso solicitamos essa audiência pública, com a finalidade de mudar o final dessa história. Tenho agora a honrosa missão de encerrar essa audiência pública. Esse momento histórico para nós e para todos aqueles que estão nos assistindo, que também se encontraram nas palavras dos nossos palestrantes, né? Faço isso agradecendo a nossa querida e sempre solícita deputada Ada de Luca, que acolheu o nosso pedido e levou à Comissão de Direitos Humanos. Agradeço a cada membro da comissão que aprovou o nosso pedido. Continuo agradecendo aos nossos palestrantes, Dr. Joelson, doutora Vera Marques, doutora Sabrina, a mestrada e doutora Ana Gabriela, a nossa mediadora Gisele Marques, nossa participante, a Margarete também, que não pôde estar presente, mas mandou um vídeo para a gente, né? E a toda a equipe que trabalhou duro para podermos estar aqui nessa data tão importante. E também agradecemos a Berta e a Ana pela excelente organização do nosso debate. E a todos vocês que estão aqui participando em casa ou no trabalho, meu muito obrigado. E eu, como presidente estadual do Núcleo Diversidade e Inclusão MDB Santa Catarina, vejo representando nesse núcleo, que carrega o seu cerne, um segmento de pessoas invisíveis na sociedade, dentre os povos ordinários, imigrantes, idosos, crianças, pessoas com deficiências, pessoas com vulnerabilidade social, povos de terreiro e a população LGBTQIA+. Hoje, aprendemos nas falas de cada um palestrante que representatividade importa e que para que possamos ter direitos e acessos a esses direitos,
precisamos existir na sociedade, precisamos ser incluídos nela. Precisamos ser incluídos nela. Por isso, o diversidade traz a inclusão como sobrenome. Não basta só estarmos na sociedade, temos que fazer parte delas. Participar ativamente delas. Não podemos mais estar nas margens. Por isso, após esse momento histórico hoje aqui, me comprometo a apresentar à Comissão de Direitos Humanos da Casa um apanhado de direitos, demandas aqui apresentados, solicitando a esses senhores, representantes do povo, no qual seguimos a população, está inclusa e recebemos o comprometam a defender essas pautas que aqui são tão caras. Todos nós somos iguais perante a Constituição, mas poucos apenas usufruem dos direitos que são importantes. Conto com os senhores e senhoras para mudar isso. É uma responsabilidade de todos, todas e todes. Meu muito obrigado. Obrigada, Franciel. Vamos aqui só registrar, né, que tivemos presença virtual do Movimento Direito de Joinville e também da Associação Lux Brasil. O Franciel ele falou sobre o silenciamento, né? Esse silenciamento que ele está em diversas esferas. Então, finalizando, dizendo aqui que faremos os encaminhamentos, vamos esperar também a documentação, porque, mesmo sendo uma proposta do MDB Diversidade, a audiência pública é um instrumento de mecanismo popular. Estamos aqui também representando pessoas por diversos partidos, mas também pessoas que não estão ligadas a partidos nenhum, porque a política se faz nas relações independente de políticas partidárias. Agradeço a todos, todas e todos por esse momento tão importante nesse estado de Santa Catarina. Obrigada.